Entranhada em meio às serras da Zona da Mata Mineira, foi criada pelo coronel Matias Barbosa da Silva por volta do ano 1701. O pequeno arraial que a princípio teve o nome de Barra de Matias Barbosa, que ao passar dos tempos ganhou o nome de Barra Longa. Banhada pelos rios Galacho do Norte e Rio do Carmo, com suas terras férteis, essa cidade logo foi povoada por várias pessoas, entre eles garimpeiros, agricultores, descendentes de índios, quilombolas e afrodescendentes. No coração dessa cidade viveu um homem cuja dedicação à fé e ao próximo se tornou um pilar da sua comunidade. Cônego Raimundo Trindade não foi apenas um líder religioso, mas sim um visionário, um construtor de pontes entre o céu e a terra. Sua trajetória se entrelaça com a história da Igreja Católica e com as raízes dessa cidade, deixando marcas que vão além do espiritual. Ele ergueu templos, transformou vidas e plantou sementes de esperança em um povo que encontrou nele não apenas um guia, mas um exemplo vivo de amor e dedicação. Hoje percorremos os caminhos que ele trilhou, revisitamos as memórias que construiu e honramos o legado de um homem que transformou Barra Longa em um verdadeiro testemunho de fé e perseverança. Só falar do homem, ele era bom demais, minha memória é muito boa, a capacidade de ir na Europa e de Portugal, ele examinava no livro de Portugal, porque sabia a origem de Barão, tudo ele sabia. Ele nasceu em Furquim, no distrito de Mariana, por volta ali de 1889. Ele muda-se para Mariana com o objetivo de iniciar essa formação dele no seminário. Chegando no seminário, ele é acolhido pelo Dom Silvério, aí que vai ser o primeiro arcebispo de Mariana. Inicia os estudos dele no ano de 1908. Ele é ordenado sacerdote da Igreja Católica e no ano de 1917 ele é nomeado cônego, título que ele vai perdurar aí durante grande parte da vida dele, tanto como religioso como intelectual, né? Tá ali em 1960, ele vai receber o último título, de monsenhor. Aí já afastado das funções religiosas, também do trabalho intelectual para o Hispânia, nós percebemos aí que, a partir dessa trajetória dele como religioso, ele já vai construindo também essa formação dele como intelectual, nessas primeiras décadas aí do século XX. A partir dessa origem que você mesmo está apontando, vai se constituindo a base de formação. O historiador das práticas religiosas, ou melhor, da instituição religiosa, o mais importante, até hoje, o mais importante historiador das instituições religiosas em Minas Gerais. E do Brasil, um dos mais importantes, né, que estudou as instituições religiosas no século XVIII e XIX. Então, nós não estamos falando de qualquer pessoa, né? Nós estamos falando de um estudioso, de um historiador, genealogista, que vai, a partir dessa função religiosa, ter um papel fundamental na historiografia religiosa brasileira. Ele vai receber esse título de cônego em 1917, permanece até 1960. Em 1960, o Dom Oscar de Oliveira recorre a Roma, dando aí esse título de monsenhor para ele, e aí consegue, aí vai até a residência dele em Belo Horizonte, levando a notícia para eles de que ele havia recebido o título de monsenhor. Aí ele fala que esse título de monsenhor seria utilizado só para as questões religiosas, que para os amigos ele continuaria como cônego. O cônego já virou nome, né? Já virou nome. É porque ele se tornou uma autoridade, né? Um autor, né? Então é o que fala Raimundo Trindade. Até hoje nós falamos assim, cônego Raimundo Trindade, né? E todas as obras dele é cônego Raimundo Trindade. Além de ser um grande homem das letras, um homem que deu contribuições em vários níveis, cônego Raimundo Trindade deu sua contribuição como padre, como pastor, como alguém que pôde viver também a sua vocação, vivendo em primeiro lugar a obediência ao chamado de Deus, se colocando à disposição da igreja e colocando todos os seus dons e talentos. Então pôde viver aquilo que é mais importante próprio de um sacerdote católico, que é verdadeiramente essa disposição de configurar-se e entregar-se totalmente a Cristo e à sua igreja, como o próprio Jesus assim o fez. Cônego Raimundo Trindade se colocou assim, passou por várias paróquias, fez grandes serviços à igreja e de modo muito especial também deu a sua contribuição na sociedade. Afinal de contas, nós como cristãos católicos estamos neste mundo e devemos dar nossa contribuição
contribuição para que este mundo seja cada vez melhor. E Cônego Raimundo Trindade pôde experimentar isso, pôde colocar em prática esta realidade. Além disso, eu queria destacar que para Barra Longa, o Cônego Raimundo Trindade é uma pedra preciosa. Ele que nasceu fruto dessa história, deste povo, pôde servi-lo também como pai e pastor, como sacerdote. Ele que esteve em Barra Longa no período de 8 anos, do ano de 1915 a 1923, ele foi pároco, esteve à frente desta paróquia. E nos seus registros ele mostra verdadeiramente o seu amor, o seu empenho em cultivar a fé neste povo de Deus, em ajudá-los a conhecer a sua história, mas mais do que a história humana do seu local, mas a história de Deus, dessa história em que Deus fala ao ser humano e o ser humano contribui dando a sua resposta generosa e construindo aquilo que Jesus vai falar de reino de Deus já aqui na terra. Sob a liderança do cônego Raimundo Trindade, a igreja não foi apenas um lugar de oração, mas o centro da vida comunitária de Barra Longa. Foi ele quem trouxe a educação para muitos, o conforto espiritual em tempos de dificuldade e a força para superar desafios históricos. Seu trabalho incansável pela comunidade fez com que sua figura fosse mais que um sacerdote. Ele se tornou o alicerce moral e espiritual de toda uma geração, um legado que ainda hoje ecoa nos sinos da fé e nas paredes da história. E nessa altura eu falo com essa coisa. No dia do casamento, o padre Celestino adoeceu, não teve padre aqui. Tive uma lá, chama um padre lá de Ponte Nova. Quarta-feira, de semana comum. Casamento 11 horas. Cadê? Nada de Vânia aparecer. Aí eu mandei o chofer de Belo Horizonte, foi até no Bonfim, tava sentada após a igreja, triste chorando lá. Trouxe ela, eu casei às 4 horas da tarde. Eu cobrou 50 mil. Ela pegou. Fica, você não me convidou, não? Eu vou dar o senhor aqui. Eu fiz assim, ó. Assinou, deu um cheque, 50 mil. Eu peguei e dei o padre. Professor, 50 mil naquela época era dinheiro pra danar, né? E eu falo com essa coisa, tinha muita história. O primeiro trabalho dele foi um livro chamado Semana Santa, em que ele trabalha as festividades religiosas. É a monografia sobre Barra Longa. Barra Longa, ele trabalhou como religioso, sacerdote em Barra Longa por um período. Nesse início, acredito que daí essa escrita de uma monografia sobre a paróquia de Barra Longa. Interessante isso, o quanto ele, nesse momento de início de vida sacerdotal, o quanto ele conjuga já esses dois interesses. Aquele religioso, né, sacerdotal, das funções religiosas, e propriamente aquele de historiador, de estudioso. O quanto ele já está, desde o início, articulando essas duas faces, né? Isso é muito interessante. O que dá autoridade deles escreverem uma história sobre esse lugar, sobre esse povo, é porque eles é uma experiência que fazem parte do universo deles, seja pessoal, seja familiar. Isso já dá uma autoridade, uma legitimidade. É como se dissesse, eu entendo do que eu estou falando. Eu não falo meramente como estudioso, como uma abstração. Eu falo de dentro. Eu falo porque eu compreendo. Eu falo porque eu tenho empatia. Eu queria recordar também que Cônego Raimundo Trindade foi uma expressão para toda a igreja. Barra Longa tem o privilégio de ter sido estudada por Cônego Raimundo Trindade quando ele faz a sua obra monografia sobre a paróquia de São José da Barra Longa, porque podemos dizer assim, diante, né, do método científico, diante desta pesquisa muito bem feita, muito bem solidificada, também diante desta forma nova, moderna, no século XX, é a primeira paróquia no Brasil, podemos dizer isso com toda certeza, que ganha este estudo tão completo, tão rico e que até hoje é fonte não apenas de estudo, mas fonte de muitas alegrias para todos nós. Cônego Raimundo Trindade é de fato uma grande bênção, uma grande parte da nossa história, da nossa arquidiocese. A paróquia de São José da Barra Longa tem que agradecer muito por tudo aquilo que ele fez. E além de tudo isso que eu já falei, eu queria lembrar que quando a gente vai lendo os textos do Cônego Raimundo Trindade, seja da Arquidiocese de Mariana, seja da monografia da paróquia de São José da Barra Longa, seja qualquer outro texto, nós percebemos justamente um homem que apresenta as fontes, as origens. Você percebe naturalmente que ele pesquisou
pesquisou, que ele realmente se interessou em conhecer aquilo que ele está falando. E ele sempre falou e sempre escreveu como um homem das letras, um homem da ciência, mas nunca deixou de ser um grande pastor. Um pastor que fala ao povo de maneira clara, que chega ao coração das pessoas e apresenta verdadeiramente a fé. Representa ou apresenta verdadeiramente aquilo que traz no seu coração. Ao lermos as obras dele, percebemos além do seu intelecto grandioso, percebemos também a sua fé, a sua dedicação e o seu esforço de se fazer presente junto ao povo de Deus. Portanto, tudo isso nos faz reconhecer mais uma vez a importância do cônego Raimundo Trindade para o município de Barra Longa, para a paróquia de São José da Barra Longa, para a Arquidiocese de Mariana e para Minas Gerais e para o Brasil. É um dos grandes personagens desta nossa nação brasileira que muito amou a sua história, o seu povo, a sua fé e colocou tudo isso como um dom, como serviço a Deus e aos irmãos também. Cônego Trindade contribuiu muito com Barra Longa. A sua obra monografia de Barra Longa, ele projetou Barra Longa na época, ele tinha vários amigos, tinha uma correspondência intensa com muitas personalidades públicas, e aí foi o primeiro passo para ele conseguir coisas importantes para Barra Longa. Por exemplo, ele conseguiu, com seus contatos, adiantar a mudança de Arraial para Vila, em Barra Longa. Então, isso se deu nos primeiros 20 anos do século XX. E ele conseguiu, através do deputado Nelson de Sena, que era seu amigo e era um contato muito importante, outras coisas também. Ele conseguiu a mudança do nome da estação ferroviária, por onde Barra Longa recebia as correspondências, que era a atual estação, a estação Chapotó, que antes tinha o nome Afonso Arinos. Esse nome, Afonso Arinos, era uma outra estação no estado do Rio. E isso fazia confusão, porque as correspondências e as encomendas que tinham de chegar em Barra Longa muitas vezes iam para o Rio de Janeiro. E o cônego mudou, conseguiu, através, de seus contatos com deputados, conseguiu que acontecesse essa mudança. Então, o que era Afonso Arinos se tornou Estação do Chapotó e o nome Chapotó está até hoje. Ele teve uma preocupação muito grande também com a educação. Ele foi inspetor escolar e ele fundou uma caixa de assistência estudantil que privilegiava aquelas crianças mais pobres. Então, as pessoas que tinham mais recursos faziam doações e essas doações ajudavam essas crianças. Suas primeiras impressões, ao chegar como vigário na paróquia de São José da Barra Longa são muito apuradas, muito claras, de perceber a beleza e a riqueza da história, perceber as limitações e os problemas humanos e reconhecer que é possível hoje fazer algo melhor, construir e reconstruir essa história. Talvez a contribuição grande que cônego Raimundo deu é este legado, não só de conhecermos a história, assumir também nela as limitações, mas ter a capacidade de enxergar o hoje e construir um futuro melhor com bases sólidas, em primeiro lugar no amor a Deus, no respeito ao ser humano e também nas inter-relações que vamos tendo. Um homem que realmente soube colocar em prática muitos dons, muitos talentos, conhecia muitas pessoas, falava vários idiomas, realmente pesquisou e mergulhou cada vez mais do conhecimento para servir. Aí está o grande diferencial dele. Um homem que colocou todo esse conhecimento, toda essa história, não apenas para o nível intelectual, mas colocou como um serviço a Deus, para o louvor de Deus. Por isso, Barra Longa, ela tem que se alegrar muito. Não apenas por mais um filho da terra se destacar no cenário nacional, mas sobretudo porque aqui nós temos preciosidades que o cônego Raimundo Trindade nos deixou. Primeiro, uma bela análise da nossa história. Ele que fez este caminho de conhecer as origens das famílias, relatou tudo isso, pôde perceber também toda a história, os documentos da nossa bela igreja matriz de São José em Barra Longa, também pôde falar sobre os padres que passaram em Barra Longa. Então todo esse conhecimento, todo esse registro nós temos em cônego Raimundo Trindade, de modo especial na sua obra monografia da paróquia de São José da Barra Longa, temos esta compilação que muito nos ajuda e muito
muito nos contribui para conhecer a história deste povo, essas raízes e, sobretudo, para que a gente possa não apenas conhecer, mas reconhecer a importância desta cidade, deste município, deste povo que tem, apesar de tantos sofrimentos e tantas intempéries que tem atingido esta cidade, um povo de muita fé, de muita resistência e que tem muito a contribuir, sim, para a sociedade. Cônego Raimundo Trindade fez história em Barra Longa, exerceu seu papel religioso propagando a fé e, em paralelo, já iniciava a escrita do seu primeiro livro, A Semana Santa, e não parou mais. Logo em seguida, já escreveu uma monografia sobre Barra Longa. Em seu histórico, possui 25 livros registrados, sem contar em toda a participação e contribuição para obras de parceiros. Obras essas que ficaram eternizadas na história do nosso país e da Igreja Católica, contribuindo para a gente entender como tudo aconteceu naquela época. Em 1960, eu fui a Belo Horizonte, prédio velho lá me levou, e eu deitei no cone e vi uma batina, vocês fazem. Essa é quando o Nativo morreu esse dia, e pouco gente morreu. Eu deitei na cama dele. Não tive medo, não, mas é a história que eu ouvi falar que é um professor fora de série. Após a formação dele, ele dedica, inclusive na própria escrita historiográfica dele, ele ressalta, né, essa dedicação ao trabalho religioso em Minas Gerais. Ele atribui lá que ele trabalhou 5 décadas da vida dele a essa atividade religiosa, mas eu percebi que ali a partir da segunda metade da década de 1920, distanciando desse trabalho religioso, se aproximando mais do historiador. Já vinha produzindo a primeira obra dele, de 1916, né? Em 1917 ele também escreve uma monografia sobre Barra Longa, mas sim, ele era paralelo, trabalho investigativo, né, esse trabalho de historiador e essas funções religiosas. E isso eu acabei percebendo ao longo da nossa pesquisa, quando ele se aproxima mais do Rodrigo, começa a intensificar muito mais essa produção historiográfica dele. Então aí ele achou o ponto, essa virada mesmo para realmente ele ir afastando das atividades religiosas e exercendo somente o trabalho como historiador. Esse início desse trabalho histórico da Igreja Católica em Minas Gerais, eu acredito que ela inicia mesmo assim a partir da década de 20, que é quando Dom Helvécio chama ele para trabalhar em Mariana, para trabalhar próximo a eles ali na década de 20. O Dom Helvécio, segundo arcebispo de Mariana, assume em 1922 as funções de bispo de Mariana, chama o cônego Raimundo Trindade para trabalhar com ele aqui na sede de Mariana. E dentro das nossas pesquisas históricas, nós percebemos que o Dom Helvécio é o principal incentivador dele. O Helvécio que diz que ele tinha um dom inato para a escrita histórica e que ele deveria produzir. Naquele momento, não existia uma produção historiográfica aprofundada sobre a história da Igreja Católica em Minas Gerais, e ele acreditava que para aquele momento ali, um conflito entre Estado e Igreja, a Igreja Católica necessitava de uma obra que demonstrasse todo o trabalho histórico, né, papel civilizador. A estrutura da escrita historiográfica do cônego Raimundo Trindade é baseada nessa ideia do papel civilizador da Igreja Católica em Minas Gerais. Então, Dom Helvécio foi o principal incentivador dele para que ele produza. E você falou da genealogia e dos troncos mineiros na zona do Carmo, no leste mineiro. Tanto essa escrita historiográfica quanto genealógica surgem imbricadas com a própria experiência dele. Isso é que é interessante, quer dizer, ele publicar sobre Semana Santa, claro, como sacerdote, como religioso, como pároco que seja, ele atua, né, com um ritual, uma liturgia que ele conhece, mas já apontando aí uma ideia de patrimônio imaterial, que são essas práticas culturais que ele percebia que era muito importante na tradição cultural mineira, as festividades da Semana Santa. Então, o próprio tema já tem lá seu frescor, sua inovação. É interessante que ele está tratando, ao mesmo tempo, de algo que ele é agente disso, né? Ele não deixa de ser agente, herdeiro disso, é um legado que faz parte da experiência dele, tanto familiar quanto religioso. Então ele não está fugindo disso. Cônego Raimundo Trindade não foi somente importante para a evangelização católica em território mineiro, mas também foi autor da principal obra que registra todo o contexto histórico envolvendo a Arquidiocese de Mariana, obra que foi dividida em 3 volumes e proporcionou muito reconhecimento e diversas conexões com autores e religiosos. Nesse bloco, iremos nos aprofundar um pouco mais nessa obra e entender sua principal importância para a Igreja Católica.
E ele ficou aqui, ele ficou pouco tempo. Ele abriu um ginásio aqui, os homens velhos, todo ia para lá, fora de série. O homem sabia tudo dessa cidade, toda de Dom Silvério, como é que foi fundada. Ele sabia como é que foi o primeiro parco lá. E depois contaram a memória dele que eu conheci ele assim. Ele veio aqui, não sei se era posse para José, não veio, né? Eu sei que ele veio. Eu deitei na cama que ele morreu lá. Tinha 8 dias que ele morreu. Como deitei no travesseiro dele. Você não sabia de nada, né? Eu sei dizer que a memória dele é fora de série. E um professor fora de série também. Nós consideramos na pesquisa como a principal obra dele, que é a Arquidiocese de Mariana, que até hoje é o trabalho, acredito eu, o trabalho mais aprofundado sobre a história da religião católica. Ele vai traçar justamente isso, a chegada desses bandeirantes paulistas aí no território mineiro, a ocupação inicial pelos núcleos populacionais desse território pelos bandeirantes. E o interessante é que dentro dessas comitivas aí de bandeirantes que chegaram ao território mineiro aí, finalzinho do século XVII, início do século XVIII, ele vai tratar também na pesquisa dele os chamados bandeirantes da fé, que ele chama, que são aqueles religiosos, são membros dessas comitivas de bravadores paulistas, né? Tem alguns trabalhos, até o professor Francisco mesmo tem um trabalho sobre as bandeiras paulistas em Minas Gerais, e alguns outros historiadores que trabalham com essa ideia mesmo da presença fundamental de religiosos nessas comitivas. Quando nós analisamos assim esses trabalhos genealógicos do Cônego Raimundo Trindade, nós percebemos que ele vai resgatando essas primeiras famílias aí que ocuparam o território de Minas Gerais, né, muitas delas de origem portuguesa, mas o objetivo dele também é resgatar as origens do catolicismo em Minas Gerais nessas famílias coloniais. Esses primeiros núcleos populacionais de Minas Gerais, as genealogias dele está baseado também nessa questão das origens do catolicismo. Muitas dessas famílias de origem portuguesa que chegam no território, obviamente com a ocupação do território, a chegada dos bandeirantes também, essa difusão do catolicismo, mas a origem dela também está nessas grandes famílias, nessas famílias tradicionais aí que iniciar o processo de ocupação do território mineiro. E principalmente a partir dessa comarca de Ouro Preto, Vila Rica. A genealogia dele se focaliza muito a partir aí da zona do Ribeirão do Carro. Daí Barra Longa faz todo sentido. Todas essas cabeceiras aí do Rio Doce que vão dar a instalação dessas famílias portuguesas e paulistas. Destaco também a obra Arquidiocese de Mariana, que é de fato a grande obra-prima do Cônego Raimundo Trindade, na qual ele vai registrando e organizando tudo aquilo que é tão importante para esta igreja particular, a Arquidiocese de Mariana, a primeira, de fato, no interior do Brasil, que cultiva tantas histórias importantes, tantas personalidades que passaram ao longo deste tempo e que realmente ainda tem muito a contribuir. Cônego Raimundo Trindade, então, nos seus registros e, sobretudo, na sua maneira de dedicar-se a este estudo, tem sempre uma grande contribuição para todos nós. Eu gostaria de agradecer a Deus, porque foi aquele que chamou e preparou o Cônego Raimundo Trindade para esta missão tão especial. Cônego Raimundo Trindade realmente foi um membro excelente da nossa arquidiocese, desta nossa igreja de Mariana, que traz essa história de pessoas que se dedicaram e se empenharam para servir bem o povo de Deus. Filho do Seminário Arquidiocesano de Mariana, São José, filho destas terras, de famílias aqui, mostra que a riqueza que nós encontramos em Barra Longa, nessas terras da Arquidiocese de Mariana, vai muito além desta natureza exuberante, vai muito além de monumentos, mas sobretudo a riqueza de Minas Gerais é seu povo. E de modo muito particular, Cônego Raimundo Trindade expressa esta riqueza, o verdadeiro ouro que nós devemos conhecer e devemos fazer brilhar. Toda a vida do Cônego Raimundo Trindade é este ouro, sua dedicação a conhecer e cada vez mais pesquisar sobre a realidade, seu carinho como povo de Deus, o seu pastoreio como padre dedicado ao serviço, o seu também reconhecimento pela própria igreja e sua participação na sociedade, tudo isso fazem com que a gente reconheça. Ele tinha um contato muito grande, preocupação muito grande com as pessoas, e isso aí, as suas correspondências apontam como ele era solidário, e
nesse período ele começa a ter contato com os descendentes do Matias Barbosa da Silva, que foi o primeiro povoador, desbravador daquela região, não só de Barra Longa, mas toda aquela região que ia até Abricampo. E ele, em contato com essas pessoas, ele foi levantando e mostrando os primeiros povoadores de Barra Longa. Eles vinham da região do Minho, né, o norte de Portugal, e foi através de correspondências, porque naquela época era o meio que se tinha de fazer esse tipo de trabalho, ele foi levantando as primeiras famílias, e esses registros resultaram em uma obra que se chama Genealogia da Zona do Carmo. É uma obra muito importante para todo mundo que quer conhecer os seus antepassados e também para conhecer os documentos. Então, essa obra mostra uma região ali, não só Barra Longa, né, mas toda a região por onde passa o Rio Carmo. Ele também começa a se destacar nessa época como uma pessoa preocupada com a questão patrimonial, e isso vai levá-lo a, posteriormente, o responsável por organizar todo o inventário eclesiástico em Mariana. Então, ele, com o genealogista, ele vai ter também uma outra obra que se destaca, a obra se intitula Velhos Troncos Ouropretanos. Cônego Raimundo Trindade se consagrou na Igreja Católica, passando de sacerdote para cônego e de cônego para monsenhor. Graças à sua contribuição para a história, não só da Igreja Católica, mas também e principalmente para a história do nosso país. Nesse bloco, iremos conhecer um pouco mais dessas conexões e parcerias que o cônego fazia para conseguir realizar suas obras com tanta veracidade. Quando já está em Mariana, ele vai escrever a obra sua, que é monumental. A sua obra Arquidiocese de Mariana é uma obra ímpar, é a sua obra-prima. São 3 volumes que ele relata ali todos os padres que pertenceram à arquidiocese. É uma biografia com comentários. É uma obra realmente assim de consulta para todo mundo que quer conhecer um pouco da história da igreja em Minas. Eu acredito ali que no finalzinho da década de 1920, ele publica a Arquidiocese de Mariana em 1929. Quando ele termina os 3 volumes dessa obra, é aí que aumenta essa rede de sociabilidades dele, né? Que expande muito essa rede de sociabilidades dele. Porque o livro é muito importante, repercute. A Arquidiocese de Mariana são 3 volumes, das origens até a criação do arcebispado, toda a trajetória da instituição religiosa e do enraizamento dela da catolicidade no território mineiro. Então isso vai repercutir, fez com que ele se tornasse conhecido nos meios intelectuais brasileiros. Essa obra Arquidiocese de Mariana, o cônego Raimundo de Trindade divide ela em 3 partes bem definidas, que é o período que antecede a criação do Bispado de Mariana, em 1745, que aí é o período que ele vai trabalhar do mito de origem de Minas Gerais, o papel do bandeirante, a descoberta do território mineiro, os bandeirantes da fé. A partir de 1745, com a criação da Diocese de Mariana, aí ele passa a pensar já nessa estruturação mesmo do território de Minas, a partir da fundação de igrejas, de capelas, pelo território, dando esse primeiro sentido organizacional para o território mineiro. E aí, a grande parte da obra dele, até 1906, quando a diocese é elevada à arquidiocese, que aí ele vai trabalhando mais essa questão, essa reorganização institucional da igreja, mas quando nós trabalhamos todo esse período dentro da obra dele, é muito interessante nós pensarmos essas questões dos conflitos estates mesmo ali, no cabido de trabalho, sobretudo o cabido diocesano de Mariana. A chegada de Dom Frei Manuel da Cruz, em Mariana, esse momento conturbado da história religiosa de Minas. E é interessante que o próprio Dom Alves, que é quem incentiva ele a escrever a história de Minas Gerais, acaba aprovando essa escrita crítica dele, né? Sobre a igreja de Tuparã, nos pensar o primeiro religioso a trabalhar assim, de forma mais crítica a história da igreja católica em Minas. Lúcio Costa também, que foi do PAN, era bastante colaborativo com eles em relação às pesquisas. Nós temos um historiador português, que aí quando ele for tratar sobre a Inconfidência Mineira, também né, nas pesquisas dele, quando ele trabalha sobre o Museu da Inconfidência Mineira, chamado Ernesto N., que ele dialoga com outros também, historiador João Pereira Dias,
da Bahia, com o qual ele troca também documentos, esse historiador querendo saber informações, então ele dialoga com ele também. O próprio Robert Smith, né, o historiador americano, ele escreve um artigo numa revista americana sobre a obra dele, São Francisco de Assis, de Ouro Preto, uma obra que o Cônego Raimundo Trindade produziu e tem um alcance muito grande também, a ponto de o historiador americano trabalhar, discutir, né, num artigo sobre ela. E essa informação ele recebe do próprio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Ele, nessa época, depois ele volta a Ponte Nova, ele vai ser do diretor do Colégio Dom Elvésio, ele também foi vereador e, além das suas cartas, ele também foi o primeiro padre que se comunicou com o rádio amador. Ele também recebia correspondência e conhecia o sânscrito também. Então é uma característica do cônego que eu penso que o ajudou muito a construir tudo que ele construiu. Então ele, como tinha relacionamentos com pessoas ilustres e pessoas assim que contribuiriam com a sua obra, ele tinha contato com personalidades importantes nessa questão da esfera do patrimônio, na história. Dentro desta formação intelectual é importante nós apontarmos também sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Ouro Preto, membro fundador da Academia Nacional de História, sócio correspondente do Instituto de Estudos Genealógicos do Rio Grande do Sul, sócio correspondente dos Estudos Genealógicos de São Paulo. Dentro dessa trajetória inicial dele, a partir do ano de 1923, a organização do Arquivo de Mariana, que hoje é o Arquivo da Curia Metropolitana Mariana, então é ele que dá esse sentido inicial, organização a essa documentação. Nesse momento inicial, há um interesse grande pela arte sacra, conjugando aí esse interesse com os objetos ligados à Inconfidência Mineira, por exemplo, da forca, que serviu para enforcar o Tiradentes, que estava no Rio de Janeiro, e é enviado para Minas Gerais, e chega com um ar de relíquia mesmo, um objeto importantíssimo da história da Inconfidência Mineira, que eles acabam mantendo também dentro desse acervo museográfico. Quando nós pensamos assim a questão do mobiliário, já havia também, acabei percebendo na documentação que já havia um interesse dele também por esse mobiliário. O foco principal para o Cônego Raimundo de Trindade nesse primeiro momento são a arte sacra, os objetos ligados à Inconfidência Mineira. Mas há também um interesse dele por esses objetos do cotidiano, do dia a dia do século XVIII. Era muito comum ele receber informações sobre esses objetos, então ele ia até o local pesquisar. Quando o Raimundo Trindade alertou o Rodrigo sobre um falsificador que existia na região, ele alertava o Rodrigo quando tinha notícia sobre determinado objeto, sonado uma escrivaninha, que ele tinha um interesse em adquirir para o museu. Aí ele alerta o Rodrigo que iria olhar a escrivaninha, porque havia boatos de que havia um falsificador de objetos por aqui. Então ele acaba alertando também o Rodrigo sobre isso. Aí ele envia uma fotografia da escrivaninha e também um relatório sobre a escrivaninha para o Rodrigo, e o Rodrigo utiliza da pessoa do Lúcio Costa para ajudar ele na investigação. E descobre que era um objeto autêntico, por detalhes que o Lúcio Costa consegue retirar da fotografia, assim, sabe? É bem interessante. A gente percebe como esses intelectuais, o profundo conhecimento que eles tinham sobre história, sobre esses objetos também. Então isso acaba sendo muito interessante. Percebe que, além do campo da historiografia também, eles têm um profundo conhecimento. Os objetos, essa arte sacra, por si só, já conta muito sobre essa dimensão religiosa do museu. Essa questão da riqueza artística, essa ideia de um processo civilizacional mesmo do mineiro a partir dessa arte sacra. Havia um constante diálogo entre eles, assim, desse período da pesquisa, assim, de 44 a 59, né? Quando eu pesquisei no IFAM, no Rio, eu encontrei em torno de 1000 correspondências, assim, entre eles, sabe? Na minha perspectiva, assim, o aval se o objeto entrava ou não nesse acervo museográfico partia dele também. Obviamente que há todo um contexto de pesquisa, né? Envolvendo esses intelectuais, assim, mas tinha, assim, o dedo dele também, né? Se esse objeto teria ou não adquirido, sabe? Quero manifestar mais uma vez minha gratidão por Cônego Raimundo Trindade
Trindade realmente se colocou como um grande servidor. Quando ele vai descrevendo a bela matriz de São José da Barra Longa, ele vai percebendo as limitações do passado, vai reconhecendo as mudanças que foram feitas naquele edifício, mas vai mostrando o sentido de tudo aquilo que ali estava e vai nos ajudando a reconhecer a importância de conhecer a nossa cidade, de conhecer as nossas raízes e, de modo especial, de valorizar tudo isso como grande oportunidade da graça de Deus.